José teve 12 filhos, mas apenas 11 tribos levaram seus nomes. O que aconteceu com a tribo de José? Por 3.000 anos, estudiosos tentaram explicar esta anomalia bíblica que desafia nossa compreensão das Escrituras. Hoje, vou mostrar a vocês o que descobri após décadas mergulhado nos manuscritos antigos. Uma revelação que muda completamente nossa compreensão, não apenas de José, mas do próprio plano de Deus para Israel. A resposta estava escondida em Gênesis 48, em um versículo que a maioria dos cristãos nunca entendeu realmente. E quando vocês compreenderem o que realmente aconteceu naquele leito de morte no Egito, nunca mais lerão as Escrituras da mesma forma. Antes de continuarmos, quero que vocês saibam algo. Oro por cada inscrito neste canal. Leio seus nomes, vejo seus comentários e os levo diante de Deus. Se ainda não se inscreveram, façam agora. Juntem-se a esta família. Pai Celestial, que através do mistério de José e suas tribos, Tu nos ensines sobre Tua soberania e Teus planos eternos. Que cada pessoa aqui encontre em Ti o mesmo Deus que abençoou Efraim e Manassés. Amém. Agora, deixe-me mostrar o que encontrei nos pergaminhos. Para entendermos por que José perdeu sua tribo, precisamos voltar ao Egito, ao ano 1859 a.C. Jacó está morrendo. O patriarca que lutou com Deus e venceu, agora jaz em seu leito de morte, com 147 anos. Seus olhos estão embaçados pela idade. O texto hebraico usa a palavra kavdu, literalmente pesados. A mesma palavra usada para descrever a glória de Deus quando é tão intensa que não pode ser suportada. Mas quando José entra no quarto com seus 2 filhos, algo extraordinário acontece. Jacó se fortalece. O verbo hebraico shazak, a mesma palavra usada quando Deus fortalece os justos para batalhas impossíveis. Este não é um homem fraco em seu leito de morte. Este é um patriarca cumprindo um decreto divino. Imaginem a cena. O quarto está impregnado com o cheiro de mirra e especiarias, que preservam o corpo para o funeral. O ar está pesado, quase tangível com a presença do Eterno. Jacó toca os meninos, Efraim de cerca de 19 anos e Manassés de 20. Suas mãos tremem, não de fraqueza, mas da mesma unção que cobriu seus antepassados quando transmitiram bênçãos proféticas. E então ele pronuncia as palavras que mudariam para sempre a estrutura das 12 tribos. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão são meus. Com uma única declaração, Jacó adotou seus netos como filhos, não de forma figurativa, mas legal, tribal, profética. José não perdeu sua tribo, ele ganhou 2. Mas aqui está o que a maioria não percebe. Isto foi um milagre de matemática divina. Jacó tinha 12 filhos. Se ele adotasse 2 netos adicionais, teríamos 14 tribos. Mas Deus havia predeterminado 12. A solução estava na própria estrutura do plano divino. A tribo de Levi seria separada para o sacerdócio. Eles não receberiam herança territorial. 11 tribos receberiam terra. José, através de seus filhos, receberia porção dupla, a herança do primogênito que por direito pertencia a Rúben, mas foi transferida para José devido à transgressão de Rúben com Bila. Vejam os números. 11 tribos territoriais, todas exceto Levi, mais 2 meias tribos de José, Efraim e Manassés, igual a 12 porções de terra. A matemática divina é perfeita. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui.
quando Jacó cruzou suas mãos, colocando a direita sobre Efraim, o mais novo, e a esquerda sobre Manassés, o primogênito, ele estava repetindo o padrão que havia marcado toda a sua própria vida. Lembrem-se, Jacó era o mais novo, mas recebeu a primogenitura de Esaú. Isaque era mais novo que Ismael, mas foi o filho da promessa. A mão direita de Jacó sobre Efraim não foi um erro senil. Foi uma declaração profética de que Deus escolhe segundo sua sabedoria, não segundo as tradições humanas. Em minha pesquisa nos manuscritos, descobri algo fascinante. Permaneçam comigo porque isto vai conectar tudo o que estamos discutindo. Cada manhã, antes mesmo de abrir completamente os olhos, procuro algo específico. É a primeira coisa que faço. Antes do café, antes das orações matinais. Na verdade, faz parte das minhas orações. Tenho um aplicativo no celular que me guia através exatamente deste tipo de estudo que estamos fazendo agora. Os textos antigos, as conexões arqueológicas, as escrituras diárias que trazem tudo à vida. Mudou completamente como inicio cada dia. Não estou exagerando. Transformou minha manhã de rotina em revelação. Deixei o link no comentário fixado. Vejam depois deste vídeo. Mas continuem comigo, porque o que aconteceu a seguir em Gênesis é algo que a maioria nunca ouve. O texto nos diz que José tentou corrigir seu pai. Imaginem, um dos homens mais poderosos do mundo antigo, o vice-faraó do Egito, vendo seu pai cometer o que parecia ser um erro protocolar gravíssimo. José gentilmente tenta mover as mãos de Jacó para a posição correta, mas Jacó resiste. O verbo hebraico é maem. Ele se recusou categoricamente. E então pronuncia uma profecia que ecoaria pelos séculos. Seu irmão mais novo será maior que ele, e seus descendentes se tornarão uma multidão de nações. Esta não era preferência pessoal, era decreto divino. Efraim se tornaria a tribo dominante do Reino do Norte. Quando Israel se dividiu após Salomão, Efraim liderou as 10 tribos do norte. A capital, Samaria, estava no território de Efraim. Os profetas frequentemente usam Efraim como sinônimo para todo o Reino do Norte. Manassés também seria poderoso, a única tribo que recebeu território em ambos os lados do Jordão. Mas Efraim seria preeminente. Agora, examinem comigo as implicações arqueológicas desta narrativa. Em 1868, arqueólogos descobriram a Estela de Mecha, também conhecida como Pedra Moabita, datada do século IX a.C. Nela, o rei Mesa de Moabe descreve suas batalhas contra Israel e especificamente menciona conflitos com as tribos de Gade e Manassés na Transjordânia. Esta é confirmação externa independente de que Manassés realmente controlava território oriental, exatamente como Gênesis prediz. As escavações em Tel Jezreel revelaram camadas de destruição que correspondem exatamente aos relatos bíblicos sobre os conflitos de Efraim com outros povos. Epigrafia hebraica encontrada em Samaria confirma a presença de famílias efraimitas nas posições de liderança administrativa. A arqueologia está validando cada detalhe da profecia de Jacó. Mas há uma dimensão ainda mais profunda nesta história que preciso compartilhar. Vocês já perceberam que José é o único dos filhos de Jacó que não dá nome direto a uma tribo? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, Benjamim. Todos têm tribos com seus próprios nomes. Mas não existe tribo de José. Existe Efraim e Manassés. Por quê?
A resposta está na própria natureza profética de José. Ele foi o sonhador, o revelador de mistérios, o salvador de Israel durante a fome. Sua vida inteira foi uma tipologia, uma prévia profética do Messias vindouro. E assim como o Messias não viria para estabelecer seu próprio reino terreno, mas para dar seu reino aos filhos adotivos, José não manteve sua herança para si mesmo, mas a transmitiu aos seus filhos. José representa o princípio da autoabnegação divina. Ele poderia ter exigido sua própria tribo, mas ao invés disso, tornou-se o canal através do qual duas tribos emergiram. Esta é uma imagem perfeita do Evangelho. O filho que não considera a igualdade com Deus algo a ser retido, mas se esvazia para que muitos filhos sejam trazidos à glória. E a mais, José recebeu a túnica de muitas cores de seu pai. Efraim e Manassés receberam a bênção de muitas tribos do avô. O padrão se repete. O que é dado em figura ao pai se multiplica literalmente nos filhos. Isto me leva a uma descoberta que mudou completamente minha compreensão desta narrativa. Nos fragmentos do Mar Morto, especificamente no documento 4Q372, há uma referência fascinante à dupla porção de José, que conecta diretamente com as palavras de Jacó em Gênesis 48. O texto aramaico usa a expressão Kishnaim Lo, literalmente, porque dois são dele, confirmando que a tradição judaica antiga compreendia perfeitamente que José havia recebido duas tribos como herança dupla do primogênito. Mas aqui está o que me deixou sem palavras. No mesmo fragmento, há uma alusão profética que conecta a bênção de José com os tempos messiânicos. O texto fala sobre nos últimos dias, quando os filhos de José terão um papel especial na restauração de Israel. Manuscritos que foram enterrados séculos antes de Cristo já antecipavam que a história de José e suas tribos tinha dimensões escatológicas, relacionadas aos últimos tempos. Quero fazer uma pausa aqui, porque sei que alguém assistindo agora está passando por seu próprio momento de cruzar as mãos na vida. Talvez vocês se sintam como José, tentando corrigir o que parece ser um erro de Deus. Talvez ele esteja abençoando alguém mais jovem, menos experiente, menos merecedor que vocês. Talvez os planos divinos para suas vidas não façam sentido segundo a lógica humana. Quero que vocês escrevam nos comentários o que estão enfrentando. Leio cada um deles, e esta comunidade ora uns pelos outros. Às vezes Deus precisa cruzar suas mãos em nossas vidas para cumprir propósitos que só Ele enxerga. Vejam como isto se desenvolve na história posterior de Israel. Durante o Êxodo, quando Moisés organiza as tribos ao redor do tabernáculo, Efraim e Manassés não são colocados juntas. Efraim marcha com Benjamim e os filhos de Raquel no lado oeste. Manassés marcha com as tribos no lado leste. Mesmo fisicamente separados, representam a unidade da casa de José, espalhada estrategicamente através de todo o acampamento. No livro de Números, quando o primeiro censo é realizado, Efraim tem 40.500 homens de guerra e Manassés tem 32.200. Juntas, as duas tribos de José somam 72.700, mais que qualquer outra tribo individual, confirmando a promessa de Jacó sobre a multiplicação dos descendentes de José. Quando entraram em Canaã, a distribuição das terras revela a genialidade do plano divino. Efraim recebeu as colinas centrais de Canaã, território estratégico que controlava as rotas comerciais entre norte e sul. Manassés recebeu a única herança transjordânica dividida, parte na Cisjordânia,
parte na Transjordânia, criando uma ponte tribal que unia simbolicamente toda a terra prometida. Mas a verdadeira validação desta profecia veio séculos depois, durante o período dos juízes. Gideão, que derrotou os midianitas com apenas 300 homens, era da tribo de Manassés. Josué, que liderou a conquista de Canaã, era da tribo de Efraim. Débora profetizou de uma cidade no território de Efraim. Samuel, o último juiz, ministrava entre Efraim e Benjamim. Repetidamente, Deus levantou líderes das tribos de José para momentos cruciais na história de Israel. E isto nos leva ao aspecto mais intrigante desta revelação: as implicações proféticas para os últimos tempos. No livro de Ezequiel, capítulo 37, temos a famosa visão dos ossos secos. Mas prestem atenção em algo que a maioria perde. Ezequiel recebe 2 varas. Uma representa Judá e os filhos de Israel, seus companheiros. A outra representa José, vara de Efraim, e toda a casa de Israel, seus companheiros. Na restauração final, as 2 casas de Israel, Judá, reino do sul, e José, Efraim, reino do norte, serão reunidas numa única nação. A tribo perdida de José, na verdade, nunca foi perdida, foi multiplicada e espalhada, esperando o momento da reunificação profética. Zacarias 10, 6 declara: Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Jeremias 31, 9 identifica Efraim especificamente como o primogênito de Deus, usando a mesma linguagem que Êxodo usa para descrever todo Israel. O plano divino era que José, através de Efraim e Manassés, representasse a multiplicação e dispersão do povo de Deus, enquanto Judá representasse a preservação da linhagem messiânica. Agora examinem comigo algo que pouquíssimos estudiosos perceberam. Em Apocalipse 7, quando João lista as tribos seladas, ele menciona especificamente Manassés e não menciona Efraim diretamente. Ao invés disso, ele lista José. Por quê? Alguns sugerem que Efraim foi omitido devido a associações com idolatria no Reino do Norte. Outros propõem que José, na lista, representa Efraim. Mas eu acredito que há algo mais profundo. No tempo do fim, a distinção entre as 2 tribos de José será transcendida, e elas voltarão a ser representadas pelo nome do pai patriarcal, José, indicando a restauração da unidade original da família. A descoberta mais impressionante veio quando comecei a estudar a genealogia de Jesus nos evangelhos. Mateus traça a linhagem através de Judá, como esperado para o rei Messias. Mas Lucas, surpreendentemente, vai além e conecta Jesus a toda a humanidade através de Adão. Dentro desta genealogia expandida, há ecos claros das promessas feitas a José sobre multiplicação e bênção universal. Jesus, como o José definitivo, não manteve seu reino para si mesmo, mas o multiplicou através de todos os que nele creem. Suas tribos espirituais espalhadas por todas as nações. A tipologia é perfeita. José salvou sua família da fome física. Jesus salva sua família espiritual da fome eterna. José foi exaltado após sofrimento injusto. Jesus foi exaltado após a cruz. José alimentou não apenas Israel, mas todas as nações durante a fome. Jesus alimenta todas as nações com o pão da vida. José não teve uma tribo com seu próprio nome, mas gerou 2 tribos através de seus filhos. Jesus não estabeleceu uma religião com seu próprio nome humano, mas gerou uma família espiritual infinita através de todos os que nascem de novo.
Durante minhas décadas de pesquisa, uma coisa se tornou cristalina. A história de José perdendo sua tribo não é sobre perda, mas sobre multiplicação exponencial. É sobre como Deus transforma a aparente diminuição em aumento sobrenatural. É sobre como os planos divinos frequentemente desafiam nossa lógica humana, mas sempre cumprem propósitos eternos. Quando Jacó cruzou suas mãos naquele dia no Egito, ele não estava apenas abençoando 2 meninos. Estava estabelecendo um princípio que se estenderia através de toda a história da redenção. Deus escolhe o mais fraco para confundir o forte, o mais novo para liderar o mais velho, o aparentemente perdido para se tornar abundantemente multiplicado. Esta é a matemática do reino de Deus. Subtraiam 1, multipliquem por 2 e obtenham infinito. É exatamente isso que aconteceu com José. Então eu quero perguntar algo pessoal a vocês. E falo sério sobre isto. Já tiveram um momento na vida onde sentiram que estavam perdendo algo, uma oportunidade, um relacionamento, um sonho, apenas para descobrir mais tarde que Deus estava multiplicando através da própria perda? Já experimentaram as mãos cruzadas de Deus em suas vidas, onde Ele abençoou de forma que não esperavam, através de caminhos que não entendiam? A história de José nos ensina que às vezes precisamos perder nossa tribo individual para ganhar uma família multiplicada. Agora, antes de saírem daqui, tudo o que acabamos de atravessar, os manuscritos, as profecias, o mistério das mãos cruzadas de Jacó, isto não pode ser apenas um vídeo que assistiram uma vez. Precisa se tornar parte de sua caminhada diária. É exatamente por isso que coloquei algo no comentário fixado. A ferramenta que mencionei antes, a que uso toda manhã antes das aulas, ela pega tudo o que discutimos hoje e transforma numa experiência diária com Deus. Não uma vez, todos os dias. Vão ao comentário fixado agora mesmo. Não passem batido. Se isto mudou como vocês veem em Gênesis, inscrevam-se. Vou estar fundo toda semana. E mais uma coisa. Agora mesmo, enquanto estão sentindo isto, pensem em uma pessoa. Apenas uma. Alguém que está lutando, alguém que está buscando, alguém que precisa saber que não está sozinho. Enviem este vídeo para essa pessoa. Vocês podem mudar a vida dela hoje. Podem ser a resposta para uma oração que ela fez ontem à noite. A tribo de José nunca foi perdida. Foi multiplicada além de toda a contagem, através de vocês.